Olá, irmãos, sejam bem-vindos para a segunda aula do estudo bíblico dominical da Igreja Nazareno de Queluz. Meus irmãos, quem não assistiu a primeira aula, convido os irmãos a assistirem a primeira aula. Volta lá no vídeo, a gente vai deixar até aqui nos comentários, ou um comentário fixo aqui, ou uma referência para que vocês assistam a primeira aula. Fica mais fácil, tá bem? De vocês entenderem. Então, assiste a primeira aula, depois vem para a segunda aula. E quero convidar os irmãos de novo a abrirem suas Bíblias para nós entrarmos na segunda aula e finalizá-la hoje sobre o avivamento e o que aconteceu com os dois discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos passar aqui para o próximo slide. Peço que os irmãos desliguem o telemóvel, fiquem com a atenção bem focada aqui, para que a gente possa entender o conteúdo e aplicar eles na nossa vida. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Na primeira aula, nós finalizamos como Lucas escreveu, como ele pesquisou e como ele chegou a história e como ele pegou detalhes. Jesus chamou eles de tolos, vocês têm que prestar atenção nos profetas. Então, é um conteúdo bem interessante para nós entendermos a partida do pão. Por que Jesus partiu o pão? Esse é o ápice da segunda aula. Então, para chegar nela, nós vamos entender um outro processo, que no caminho de Emaús, eles começam caminhos derrotados, tristes e sem esperança. Mas no meio do caminho, o próprio Jesus vem de encontro com eles e eles revelam que aquilo tinha que acontecer. E o processo em que eles estavam viver era o processo da ressurreição. E aquilo ardeu no coração deles. Aquela fé brotou no coração deles a ponto de pensar, quem que é essa pessoa? Como que ele sabe todas essas coisas? E hoje nós vamos viver isso e entender por que a fé deles e o coração deles ardiam, que isso se chama avivamento. A esperança foi restabelecida. Antes, aquilo que tinha morrido, os sonhos, as esperanças deles dois, voltam a reviver. Isso é incrível, porque Jesus tem esse poder. Às vezes nós temos um dia bem triste, uma semana triste, mas de repente a gente vem para a igreja ou vai para um encontro com Deus, seja no nosso quarto ou também numa conversa com um amigo, e de repente aquela esperança revive em nós e nós conseguimos enxergar. E isso é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele age multiformas. E uma das formas mais incríveis é quando está na presença de Deus, seja ela em oração, estudando a palavra, ouvindo um louvor, ou meditando. Também, quando nós estamos numa conversa, é também uma partilha do pão. E nós vamos ver algo muito legal a partir de agora, que é quando eles começam a se aproximar de Emaús, os discípulos estão tão empolgados com aquilo que está acontecendo com eles, aquela conversa, aquele ânimo voltou. De repente, os discípulos o convidam para eles entrarem, ceiar com eles e passar a noite ali com eles. Já era tarde. Então, Jesus aceita esse convite e eles ainda não tinham percebido que aquele homem era o próprio Deus. Era Jesus ali na sua nova forma, no seu novo esplendor. E ainda aquilo não tinha sido visto aos olhos deles porque a escama ainda estava a sair. Então, durante a refeição, Jesus partiu o pão e os olhos deles se abriram. Então, vamos deixar isso cinematográfico? Vamos pensar como foi isso? Jesus se acomoda ali com eles, ali tem um pão, tem uma água, eles estão chegando de uma viagem, 11 quilômetros andando a pé, não é 11 quilômetros andando de carro. Então existia um processo ali de limpar os pés, tirar a poeira do cabelo. Então o papo foi fluindo. Então nós temos que entender uma coisa bem legal, é que sentar na mesa. Eu acho que sentar na mesa é algo muito legal e isso é mencionado em várias partes da Bíblia. A ponto de que antes de Jesus passar por todo o processo da crucificação, ele não chamou os discípulos para um passeio, ele chamou os discípulos para uma ceia. Por que é uma ceia? Interessante que eles cearam, sentaram na mesa, Jesus preparou os discípulos, lavou os pés deles, passou por todo um processo, porque a religião era encalacrada neles. Eles não conseguiam enxergar esse processo.
Tanto é que quando Jesus reúne todos os discípulos novamente, pós-ressurreição, de novo é em uma mesa. Inclusive, a primeira mesa que Jesus se reúne com os discípulos é com os 2 discípulos no caminho de Emaús, de novo na mesa. Por que a mesa ela é tão importante? Porque a refeição ela é algo muito importante para o nosso corpo, que fala sobre nutrição, sobre o cuidado com o corpo, trazer o vigor e a energia. Por isso que a alimentação é algo tão importante, e para Deus isso é importante. Então, em várias menções na Bíblia vai falar sobre a mesa. Então, quando Jesus senta à mesa e parte o pão, eles reconhecem que ele é Cristo. De repente, vem à tona na cabeça deles aquele pensamento de que, nossa, é você, Jesus! E tudo esclarece. E depois que ele parte o pão e dá graças, Jesus desaparece diante dos olhos deles. E agora não mais só o coração deles ardia, também os pés, que a Bíblia relata que eles foram correndo para Jerusalém. Imagina, andaram o dia todo 11 quilômetros e voltam correndo no mesmo dia para avisar os discípulos que eles viram o próprio Cristo. Os olhos deles foram abertos, foram, de uma forma mais fácil de explicar, como se agora ficasse mais claro para eles o que é Cristo, qual o seu propósito. Então, por isso que essa fé, essa esperança restabelecida, reavivada dentro deles, se torna uma boa notícia. Então, eles vão correndo para Jerusalém, avisar os discípulos. E esse retorno é algo incrível, porque os discípulos estavam escondidos. Eu sempre penso assim, quando eu estou lendo essa passagem, onde estavam os discípulos? Será que foi fácil reencontrá-los? Será que foi fácil bater na porta e estavam todos juntos? Eu acho que demorou um pouquinho ali, mas quando a boa notícia chegou de que eles falaram, Jesus partiu o pão conosco, Jesus caminhou conosco para Emaús, os nossos olhos foram abertos. Então esse avivamento foi atraindo os outros discípulos, eles foram conversando. Os 2 discípulos retornaram imediatamente, para Jerusalém para contar aos outros discípulos o que aconteceu. Isso é lindo. E eles relataram como Jesus foi reconhecido e quando partiu o pão. Essa parte, partiu o pão, quando eles vão contar para os discípulos, eu acredito que era a forma como Jesus sempre fez com eles, partiu o pão e deu graça e dividiu com eles. É como poderia ter acontecido também na última ceia com eles. Então, algo ali foi reavivado neles. Por isso que a ceia que ceiamos na igreja, ela é partir do pão entre os irmãos, é em memória de Cristo, o corpo dele, o sangue dele, na memória como o sumo que nós bebemos. Então isso é algo em memória deste acontecimento, do que Cristo pode fazer em nossas vidas e como esse renovo ele é diário nas nossas vidas. Nós podemos ter como uma reflexão que Jesus sempre está presente, mesmo quando não o reconhecemos. Jesus estava presente em toda a caminhada aos 2 discípulos para Emaús, mas eles não o reconheciam, mas Jesus estava ali presente. E no momento certo, ele veio com a sua palavra, com mansidão, pacificadora, explicou para eles, advertiu eles, chamando eles de tolos. Vocês não prestam atenção no que os profetas escreveram, isso está se cumprindo. Então, muitos processos nas nossas vidas, eles têm que acontecer. É algo valioso entender que alguns nãos vão trazer muitos sims na nossa vida. E no avivamento é a mesma coisa. Para que a esperança da humanidade fosse revivida, a crucificação foi necessária. Essa parte linda de entender que o Evangelho de Cristo, ele teve um momento de morte e ressurreição, foi para que essa fé em nós pudesse arder e fazer ela arder de novo, aquela alegria, espalhar esse Evangelho é algo muito lindo. Quando a nossa fé estiver fraca, nós temos que lembrar que a ressurreição de Cristo
ela é para os que têm fé, que acredita. Então, reviver esse momento é algo que é a permissão de Deus, é algo lindo. O Espírito Santo nos avisa todos os dias, no nosso pensamento, na nossa fala, nos processos, também nos nãos que Ele nos fala e que nós vivemos também. Provavelmente, alguma vez na sua vida, você ficou chateado com o não, mas logo após aquilo vem um grande sim, uma grande leveza. Poxa, eu entendi que não era o que Deus queria, olha só onde eu estou, que alegria é viver com Cristo. Por isso aquele processo foi doloroso, para que hoje eu pudesse saborear as boas novas de Cristo na minha vida. Hoje eu consigo enxergar. Antes eu era cego, agora eu vejo. E a aplicação que nós temos que entender é buscar entender as Escrituras e reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas diárias. Diariamente nós temos que ter essa esperança revivida. Porque vai acontecer o dia que nós vamos acordar com uma má notícia, com uma tristeza ou com algo pendente que nós não conseguimos resolver. E é importante reviver Cristo dentro de nós para que essa mensagem seja propagada. E nem sempre a prosperidade que tanto é pregada nos dias de hoje, em muitos lugares, é relacionada ao dinheiro. Gente, a prosperidade ela é algo relacionado ao que o Espírito Santo pode trazer em nossas vidas. É uma prosperidade incrível imaginar que toda a nossa vida é apenas a primeira página de uma vida eterna com Deus. C.S. Lewis escreveu algo muito incrível. É uma carta muito... É incrível, você pode saborear aquelas palavras. Ele fala assim em um dos seus livros que vai acontecer grandes batalhas e eles venceram tantas lutas e eles escreveram histórias lindas e finalizam a história. E ele finaliza aquela primeira página com uma grande vitória após uma grande batalha. E aquilo, você fica entusiasmado com a próxima página, de repente no último parágrafo ele escreve: e isto foi apenas uma vírgula para a grande história que muitos não vão ler, que é a história eterna. Olha que incrível! É como se a nossa vida fosse apenas uma página e que o Espírito Santo ele nos revela todos os dias e nos faz nós voltarmos a entender que a nossa vida é após essa vírgula, que é a vida eterna com Cristo. E Jesus nos deixou esse presente, que é o Espírito Santo em nossas vidas. E o que nós podemos aplicar na nossa vida é entender que todo o processo que vivemos é para que possamos viver o verdadeiro avivamento. Porque o dia que ele voltar para buscar a noiva amada do Cordeiro, os avivados, as brasas vivas, os que renasceram, os que nasceram de novo, vão ter com ele. Fiquem com esse estudo, com essa mensagem. Espero que os irmãos tenham essa reflexão e fiquem atentos para os novos estudos que virão. E deixo com os irmãos essa reflexão, essa mensagem, esse estudo. E agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Deus os abençoe grandemente. Graça e paz, meus irmãos.